Olá, nós estamos de volta aqui no Rio Doce Rural, agora trazendo mais uma série de informações muito bacana para vocês. Antes, eu quero lembrar a você que é produtor rural, a você que produz ovos, eu fiz um material explicando sobre as galinhas aí. Eu gostaria de lembrar também, aqui, sempre no começo do bloco, eu gosto de trazer algum tipo de informação. E essa informação é importante porque muitas doenças que são causadas por vírus e bactérias podem ser evitados com a vacina. Então, quando o pintinho seu nascer, você vai fazer a vacinação. E depois, de um dia, aquela que é do olho, né? Contra Newcastle. E depois de 21 dias também é importante vacinar. Eu tenho obtido bom resultado, portanto, não deixe de vacinar os pintinhos. No primeiro dia, nos olhos, que é aquela da Newcastle, e depois aquela de 21 dias, que é contra uma série de outras doenças, tá ok? Bom, mas vamos continuar trazendo as nossas informações, vamos continuar com as nossas matérias que a gente está fazendo algumas curiosidades bem técnicas para que vocês possam acompanhar com a gente, anotar e guardar, até porque fica na internet também, toda segunda a gente publica o programa, tá? Bom, hoje eu vou falar sobre a produção de semente em casa. E por que isso? Porque está acontecendo muito problema relacionado à data em que a semente é colhida. Por exemplo, eu comprei uma semente agora recente, comprei uma semente agora semana passada. Ela foi colocada ela foi envasada no dia 23 de junho de 2017. É muito tempo, né? Então, qual foi o resultado? Eu plantei em torno de 30 sementes de mamão, nasceu um pé só, certo? Mas vê aí, porque nós estamos já produzindo nossa própria semente e vamos aumentar isso cada vez mais. Mas confere aí. Devido à dificuldade de conseguir sementes com datas mais próximas, a gente faz a própria semente. Aí é semente de coentro, aquele coentro português que nós estamos fazendo aqui. Aí é a mostarda. Aliás, a mostarda ela é considerada inclusive uma planta invasora, porque uma vez que ela é plantada, ela vai crescendo, vai secando as flores e vai caindo as sementes e ela espalha por tudo quanto é lado. Se você deixar, ela toma conta de toda a horta praticamente, tá? E ela dá realmente muito, muito mesmo. Não precisa enterrar para o chão adentro, ela fica por cima da terra mesmo e ela produz muito. Portanto, por isso que ela é considerada uma planta invasora. Mas é uma planta gostosa, principalmente para você comer com angu, para você que gosta aí de um franguinho e tudo mais. Então, a mostarda, ela tem esse particular aí, mas é uma planta que realmente, para quem tem horta, é importante ter para aproveitar. Na semana passada, nós trouxemos uma matéria mostrando a fábrica do queijo que foi campeão na França, que foi terceiro colocado em uma disputa muito importante recentemente, em que teve presença de governador do estado, de ministro, um monte de gente bacana. Então, e é de Valadares, o que nos orgulha muito, porque Valadares é uma cidade quente e não tem tradição como uma cidade de produção de queijo. Mesmo assim, a Isabela e o Wagner estão quebrando isso aí, fazendo um trabalho muito bacana. Vou agora então mostrar a parte da cidade, mostrei a parte da fazenda, agora eu vou mostrar a parte da cidade e eu converso com a Isabela sobre isso. Bom, agora nós estamos aqui com a Isabela, eu estava na outra semana com o Wagner, nós fomos até a fazenda conhecer a parte industrial, né? E agora nós vamos conhecer a parte de loja, né? Como o local de demonstração, onde mostra realmente. Isabela, fala sobre os produtos pra gente. Bom dia, né? Bom dia, pessoal. Então, hoje nós já somos uma queijaria que nós começamos desde 2019 e a gente já consta no nosso portfólio com 9 tipos de queijos, né? Alguns de receita autoral e graças a Deus a maior parte deles já premiado em vários concursos no Brasil e fora do Brasil, né? Então, hoje a gente tem um queijo mais tradicional, que é o nosso queijo meia cura, que é aquele queijo para o café da manhã, né? Para o omelete, da casquinha dourada, que já foi premiado 2 vezes também. Recentemente, agora ele ganhou uma medalha de prata no concurso mundial que aconteceu em São Paulo no ano passado, no final do ano passado. Temos depois dele o meia cura ouro, que é um queijo com 10 dias de maturação. Esse queijo meia cura ouro é um queijo
de sabor um pouco mais intenso em relação ao meia cura tradicional, certo? Aí a partir daí a gente tem o show, que é o nosso queijo com 30 dias de maturação. É um queijo já de textura macia, amanteigada, já maturado com temperatura e umidade controlada. Ele, semana passada, trouxe mais uma premiação. Essa é a terceira premiação que ele conquista. E trouxe mais uma premiação do concurso de Araxá. Então, em cada categoria só ganhava 3 queijos. Nós ficamos em terceiro lugar, ou seja, a gente está entre os melhores queijos do Brasil e de alguns países, porque tinham 1.200 queijos disputando e tinham 11 países de fora disputando. Então, entre alguns países e entre o Brasil, a gente está aí em terceiro lugar, né? Depois dele, continuando na mesma linha de queijos, a gente teria o queijo Valentina, que é o nosso queijo, que seria o mesmo queijo show, porém com 60 dias de maturação. Valentina já é um queijo com sabor mais intenso, para um vinho, para uma cerveja. Foi medalha de ouro na França. Tá? Entre os cremosos, a gente tem o Giovanna, que é o nosso queijo mais premiado, em homenagem à minha filha do meio, Valentina, em homenagem à nossa filha mais velha. O Giovanna é um queijo de receita autoral nosso. Ele remete a um reblochon francês, é um queijo muito cremoso, é o nosso queijo mais premiado. Hoje ele já tem 4 medalhas. Inclusive, o último concurso que ele participou, que foi em julho, que é o Prêmio Brasil, que é um dos principais concursos do Brasil, né, de maior credibilidade, ele trouxe uma medalha de ouro, né? E para nossa felicidade, chegou a avaliação desses queijos, porque através dessas avaliações que a gente recebe nos concursos, é que a gente vai fazendo melhorias, melhorando o nosso processo de produção, de maturação, através dessas avaliações que passam nos concursos. A avaliação do Giovanna chegou para a gente assim como irreparável. Então foi uma coisa que trouxe muita alegria para a gente, porque é o queijo que mais remete a Ribeiro Fiorentini, né? Porque ele é um queijo receita autoral, fungos selvagens, ele é todo a gente, ele é todo nosso, né? Depois nós temos o queijo Luísa também, que é em homenagem à nossa filha mais nova, a Luísa. Foi o último queijo que a gente desenvolveu de massa láctea. Tá? A massa láctea é quando a gente não utiliza o coalho na produção, então ele fica fermentando de um dia para o outro e no dia seguinte ele é informado na concha com uma técnica francesa. O Luísa também, apesar do pouco tempo de existência, já tem consigo 2 premiações. Um bronze no ano passado no Mundial e agora no mês de julho uma prata no Prêmio Brasil. Foi um queijo também muito elogiado. Temos o Soleira, que é um queijo com 60 dias de maturação. É um dos queijos que eu gosto bastante, é um dos que eu mais gosto. É de textura extremamente macia, amanteigada, mas de sabor mais intenso, né? A gente passa um urucum na casca, que colora a casca do queijo, sem alterar o sabor dele. Então é um queijo que tem surpreendido bastante. Também trouxe uma medalha de prata na França. E aí temos outros queijos, como Ribeiro Fiorentini, 4 meses de maturação, e por aí vai. Bom, eu observei na fábrica, né? Existe uma preocupação muito grande de vocês com a higiene, né? Com o cuidado, desde o momento que vocês cuidam da vaca, até o que elas comem, pelo que eu entendi, tudo selecionado, tudo produtos realmente de primeiríssima qualidade, exatamente para dar um sabor diferenciado. E eu observei também que parece que a Valadares e região não tem assim, uma tradição em queijo. Vocês quebraram esse paradigma? Ah, com certeza, porque aqui é uma região muito quente, né? Então é uma surpresa toda vez que a gente chega em eventos, quando a gente fala que a gente é de Governador Valadares, as pessoas se assustam por conta da temperatura que não favorece em nada a maturação dos queijos. A produção é difícil também por conta das altas temperaturas, mas eu acho que a gente aplicando aí técnicas corretas, a gente aplicando aí a forma correta de produzir o queijo, dá certo. Então, assim, o nosso cuidado é desde a alimentação do gado. O gado só come, o Wagner deve ter falado sobre isso, Sim, o Wagner só come a pastagem no ponto certo, com muitos nutrientes. Então, a gente tem um leite de muita qualidade, né? Então, a queijaria, a gente segue todas as normas de higiene, até para garantir a qualidade desse queijo, porque quando sai alguma coisa errada, o queijo avisa, não adianta. Então, a gente tem todo um cuidado para que a gente não tenha perdas de produção, a gente tem todo o cuidado para levar o melhor para a mesa dos nossos clientes. Para encerrar, uma coisa que eu achei fundamental também é o olho do dono, né? Você e o Wagner realmente não só participam, vocês cuidam o tempo todo
né, olhando e conferindo tudo, porque até para manter o padrão, não é isso? Isso. O Wagner hoje em dia está mais voltado para a parte produtiva, parte de alimentação do gado, todo o manejo da fazenda, a produção dos queijos na fazenda. E eu, por outro lado, fico aqui em Valadares, cuidando de todas as vendas, ajudo na questão da maturação também dos queijos, acompanho todos os envios para o Brasil, porque a gente acompanha os queijos até chegar na mão do cliente, né? Esse queijo é cuidado um a um, é limpo um a um, então a gente tem todo esse cuidado. Então toda a parte financeira, toda a parte de logística, toda a parte dessa maturação, eu que tomo conta. Então, na verdade, a gente divide muito bem essas funções. Alguns acidentes que acontecem com os cavalos, eles são porque a pessoa colocou as coisas erradas. Eu mesmo tive um acidente há uns anos atrás, há uns anos, bastante anos, há uns 15 anos atrás, com a minha filha, porque eu fui apertar a sela e debaixo da sela tinha um parafuso e eu não tinha visto aquele parafuso ali entre a manta e a sela. Eu apertei e o cavalo pulou a pista de argolinha todinha com a Lohane em cima. Então, na verdade, o que acontece? A gente tem que ter muito cuidado na hora de encilhar o animal, né? E um dos cuidados é com o freio e eu vou te explicar por quê. Nós vamos fazer o processo de aproximação bem tranquilo para evitar que o animal fique assustado. Depois nós vamos assim pela lateral, né? Fazendo um trabalho pela lateral para que o animal abra a boca. E a gente tem que ter um cuidado muito grande nesse momento aí para não fazer com que o freio ou o bridão, no meu caso ali, o bridão, ele seja inserido por baixo da língua do animal. Na hora de colocar a parte de cima da cabeçada, a gente também deve ir com cuidado. Primeiro fazer um carinho no animal, para ele entender que você não vai fazer nada de ruim com ele. E em seguida, organiza, confere direitinho se realmente está por cima da língua dele. Ele tem uma cavidade na lateral da boca, que é onde trabalha o freio e o bridão. Então a gente tem que ter essa observação, ficar com esse cuidado para evitar acidente, até porque se formar um calo ali, o animal acaba sentindo e não ficando tranquilo. Essas podas que eu vou fazer aí, por exemplo, nas flores, já é a segunda poda, né? Na rosa. Ela está muito bonita, então preferi não fazer a poda radical, que eu já fiz há 2 meses atrás, uma poda radical nela, cortando tudo, e aí ela rebrotou e deu linda, conforme vocês estão vendo aí. Agora eu estou só retirando os cachos velhos de flores, aquelas flores que já secaram, e picando alguns pequenininhos também para que ela possa entender que está na hora de novamente ela reagir. Então, esse trabalho tem que ser feito. A rosa gosta de poda, precisa de poda para restaurar a sua força. Então, a gente não está sendo covarde, não. Aí esse pé aí que eu estou trabalhando nele aí, que é de goiaba, ele estava com muito galho seco. Aí eu vou fazendo um trabalho de retirada desses galhos, mas a retirada do galho seco não provoca o crescimento de frutos, tá? E nem provoca o pé. Você precisa mesmo assim cortar alguns galhos verdes dele e jogar fora. Ah, tô com dó, mas tem que fazer isso, não tem jeito. Tem que cortar, tem que eliminar e limpar, tá? Até fica para mais fácil também de você fazer a colheita, você elimina aí todos os galhos secos e vem cortando alguns galhos verdes também. Algumas pessoas batem com facão embaixo no pé de planta, não há necessidade disso, basta você fazer a poda na época certa. Eu faço a poda em setembro e eu gosto de fazer na cheia, porque essas plantas já cresceram o suficiente. Então eu tenho que fazer para elas encherem para a copa e para gerar fruto, né? Provocar elas para gerar fruto. E aí é o pé de limão. Esse pé de limão está muito baixo, ele está muito e produziu muito esse ano e já está cheio de flor de novo e pequenos frutos. Então eu fiz uma adubação especial com ele com a solução nutritiva. Agora estou retirando os galhos secos e fazendo o acabamento. Aí. É hora de se divertir porque ninguém é de ferro, não é mesmo? Então vamos lá com a história da semana de Os Compadres. Entra pra cá, compadre. Entra pra cá. Tu chegou da cidade já, hein? Opa, rapaz. Coisa boa, rapaz. Tá chovendo aqui na roça. Graças a Deus, compadre. Nossa, que carro bom que carro. É, compadre. Muito bom que carro.
Mas eu tenho uma notícia pro senhor muito triste, assim. Ué, Eu acho que o senhor não vai gostar. Ó, compadre, o que aconteceu? Eu acho que eu não vou com pescar não, compadre. Será, rapaz? Será que não. não vai dar certo? Não vai dar certo. Ué. Eu trouxe até a chave de volta pro senhor. Ó, mas por causa de quê, compadre? O carro tem algum defeito na roda, algum defeito no motor. Que o senhor não agradou, compadre? Não, o problema tá no banco. Mas eu consertei o banco, compadre. Consertei banco, consertei um monte de coisa nesse carro. Pus até banco elétrico nele, ué. Mas o banco não quis me prestar o dinheiro não, compadre. Aí não tem jeito não, compadre. Daí atrapalhou tudo. Não prestaram dinheiro pra eu não. Aí deu zebra. Aí não deu. Muito obrigado, viu? Nada, compadre. Então eu vou aceitar a sua devolução. Então, até mais. Muito obrigado aqui. Cumprimento Um abraço aí, com mas Deus, eu tô indo compadre. embora. Com Deus. Tchau. Tchau, compadre. Final do segundo bloco, mas eu vou dar uma paradinha rápida, porque daqui a pouquinho eu tenho mais informações para vocês aqui no Rio Doce Rural. Eu quero convidar você a participar com a gente. Muito material que nós divulgamos aqui são provocados pelos próprios internautas, nossos telespectadores, e portanto eu quero que você mande para a gente também. ezequiasgv@gmail.com, tvriodocegv@gmail.com, ou até mesmo lá no nosso Instagram, vai comentando, vai falando com a gente. Toda segunda-feira o Rio Doce Rural vai estar na internet, no meu canal, que tem 14 mil seguidores, mas também vai estar no canal da TV Rio Doce, que também está bombando. Então, entra lá, comenta, compartilha e participe com a gente. Aguarda só um pouquinho, eu volto já já.